essas resoluções de questões de concurso, nós estamos vendo agora questões aplicadas ano passado, em 2011, na Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, perfeito? Essa é a nossa 22ª questão. Vamos fazer? É uma questão interessante, é uma questão de juros simples, perfeito? Bastante interessante, diferente. É uma forma legal de fazer. Ela até parece ser mais difícil lendo do que fazendo. Vamos ver? Quer ver? Lucas e Mateus ganharam de presente de aniversário as quantias X e Y reais, respectivamente. Né? Esse respectivamente, gente, quer dizer o quê? Relativamente, né? Lucas é o X, Mateus é o Y. O primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo, tá bom? Lucas é X e o Mateus é Y reais, tá? Respectivamente. E aplicaram a juros simples todo o dinheiro que ganharam da seguinte forma. Mateus aplicou a quantia dele, a parte dele, né, a quantia Y, durante um tempo que foi a metade do que esteve aplicada a quantia de Lucas. Tá certo? Mateus aplicou seu dinheiro a uma taxa igual ao triplo da taxa da quantia aplicada por Lucas. Perfeito? E o terceiro, no resgate de cada quantia aplicada, Lucas e Mateus receberam o mesmo valor de juros. Quer dizer, eles aplicaram o dinheiro, que era diferente, né? E aí, com esse tipo de aplicação, com essa forma como já foi explicado, né? O rendimento deu exatamente igual para os dois. Perfeito? Se juntos os dois ganharam de presente R$516, isso é uma definição do início do problema. Quer dizer, eles juntos ganharam R$516. E aí vem a pergunta, né? Quanto Lucas ganhou a mais que Mateus, perfeito? Quer dizer, nesses R$516, né, a parte que coube ao Lucas, diminuída da parte que coube ao Mateus, dá quanto? É essa a pergunta que ele nos faz, tá bom? 4 itens, um deles é verdadeiro, vamos trabalhar. Olha só, para evitar essa coisa do X e Y, porque numa prova é sempre muito complicado essa coisa da gente saber quem é X, quem é Y, então eu prefiro sempre usar a letra dos nomes, né, de cada um deles. Olha só, eu chamei o Lucas de L, perfeito? O dinheiro que Lucas recebeu, vou chamando de L, que o problema chamou de X. O dinheiro que o Mateus recebeu, eu estarei chamando de M, né, e o problema está chamando de Y, perfeito? Vamos trabalhar? E tem esse dado fundamental, que foi o último dado do problema, que diz que o quê? As quantias recebidas por Mateus e por Lucas, né, esse total é de quanto? De R$516. Vamos trabalhar? Olha só, qual foi a aplicação que o Mateus fez, né? O Mateus pegou o capital que lhe foi destinado, o capital M de Mateus, tá certo? E aplicou a quem? Ele fala que aplicou a um tempo, né, que foi a metade do que foi aplicado a Lucas. Vamos imaginar que Lucas tenha aplicado a um tempo T, o Mateus aplicou a um tempo T sobre 2, foi a metade do tempo de Lucas, perfeito? E também fala o seguinte, que essa aplicação foi a uma taxa igual ao triplo da taxa aplicada pelo Lucas. Ou seja, a taxa que o Mateus aplicou foi 3 vezes a taxa aplicada pelo Lucas, perfeito? Então eu tenho, esse é o juros, não é isso, gente? Juros simples, não é assim que a gente trabalha, juros simples? Olha lá. Mateus, a quantia de Mateus, vezes o tempo sobre 2 vezes 3 vezes a taxa. Olha quanto é que dá isso aqui, ó. Trabalhando isso aqui, né? Dá 3M, TI, né? 3M, tempo vezes taxa sobre 2, perfeito? Essa é a parte que coube a quem? Ao Mateus, perfeito? Qual foi a parte que coube ao Lucas? Bom, Lucas pegou o dinheiro, aplicou uma taxa T, não é isso, gente? Aplicou uma taxa T e a um tempo I. Ou melhor, a um tempo T, desculpa, né? O Lucas aplicou a um tempo T sobre uma taxa I. Então ficou LTI. Facinho, né? E vocês devem estar percebendo que eu não coloquei aqui o sobre 100, né? Porque, na verdade, eu estou trabalhando uma relação. Se esse é sobre 100 e esse é sobre 100, gente, nem precisaria ter colocado o sobre 100. Esse 100 vai desaparecer da história, tá certo? Eu estou trabalhando aqui com uma proporcionalidade. Então, nem precisei colocar os juros, né? O CIT sobre 100. Esse 100 aí nem precisei usar porque eu vou trabalhar com a proporção. Vocês vão ver que isso vai desaparecer. Perfeito? E aí, o que fala-se? Esses juros, não é? É igual a esses juros aqui. Aí eu vou escrever isso aqui, ó. 3MTI sobre 2, que é a parte que coube ao Mateus, não é isso? É igual à parte que coube ao Lucas, LTI. Olha aqui, aquele negócio do 100 que eu falei agora. Aqui teria um 100 e aqui teria um 100 que eu ia cortar agora. Perfeito? Essa relação não precisaria ter colocado 100. Tá bom? Então, gente, olha só. Taxa e tempo podem ser simplificados, não é isso, gente? Concorda? Eu tenho, então, vai ficar o seguinte, cortei TI com TI, fiquei 3M sobre 2 é igual a L. Acabei de
de estabelecer uma relação entre o dinheiro recebido por Mateus e o dinheiro recebido por Lucas, já que as aplicações, os juros simples, foram iguais. Olha lá, 3M é igual a L. O problema não nos fala que Mateus mais Lucas receberam 516? É isso que eu vou trabalhar agora. Se eu sei que 3M sobre 2 é igual a L, nessa expressão M mais L 516, eu, em vez de colocar o L, eu coloco nesse lugar do L, eu coloco o valor que L tem, que é 3 vezes a quantia do Mateus sobre 2. Vamos trabalhar? Olha lá, M mais 3M sobre 2 é 516. Uma equaçãozinha simples do primeiro grau, não é isso? 2M mais 3M é igual a 2 vezes 516. Aí eu tenho 2M mais 3M é igual a 1032. Tá claro isso, gente? 5M é 1032, adicionando, né? E o M é quem? 1032 por 5. Isso me leva a descobrir que o Mateus, sabe quanto ele recebeu? Olha lá, R$ 206,40. Perfeito? Vamos ver agora quanto é que o Lucas recebeu? Eu sei que a soma dos dois, o somatório do recebimento de cada um deles, deu 516, né? Se o Lucas recebeu 206, fica fácil, né? 206, desculpa, se o Mateus recebeu 206,40, lá, 206,40, mais o que recebeu o Lucas é 516, e o Lucas recebeu quanto? Essa diferença, 516 menos 16,40, isso me leva a quanto? 309,60. Tá certo? Descobriu quanto Lucas recebeu, descobriu quanto Mateus recebeu, perfeito? O que é que o nosso problema fala? Vamos ver o que é que o problema fala? Ele está pedindo justamente a diferença entre quem? Ah lá, vamos ver qual é a diferença que ele está perguntando. Olha aqui a diferença aqui. Vê se a diferença está certinho. Ele quer saber quanto vale x menos isso, ou seja, a quantia que Mateus recebeu menos a quantia que Lucas recebeu, né? Vamos lá, assim, não é a diferença entre x, né, e L, ou seja, o que o Lucas recebeu diminuído do que o Mateus recebeu? Ah lá, Lucas recebeu 309,60 e o Mateus recebeu 206,40, a diferença entre eles me leva a quanto? R$ 103,20. E isso corresponde à resposta certa, a letra A. Perfeito? Olha lá, nossa resposta certa então é a letra A. Perfeito? Vamos lá em cima ver se é isso mesmo? Ah lá, vamos voltar lá em cima para a gente ver se está certinho isso. Ah lá, letra A, olha aqui, 103,20. Perfeito, gente? Entendeu? É uma questão mais, quer dizer, é uma questão de juros simples, que envolve uma relação entre eles, perfeito? Não é uma questão difícil, quer dizer, ela nos leva a acreditar que ela é mais difícil do que na verdade ela é. Perfeito? Então, gente, fiz esse exercício, eu espero que os amigos tenham entendido, tá? Dá uma paradinha, dá uma relida e tal, rever se teve alguma dúvida em algum momento. O que eu fiz aqui foi uma aplicação direto, tá bom? E simples da formulazinha de juros simples, e até me dei ao luxo de não colocar o CIT sobre 100. Esse 100 eu até descartei na medida em que eu iria cortar. Tá bom então, gente? Espero que os amigos tenham entendido.